Paz do Senhor, irmãos do Teologizando. Olha, pessoal, existem muitos livros dentro desse tema, mas dos livros que eu conheço desse tema, nenhum me cativou mais do que o livro de Arame C. de Barros, um autor brasileiro, 12 homens, uma missão, um perfil bíblico histórico dos 12 discípulos de Cristo, edição revista e atualizada, portanto é a nova edição. Editora Agnus lança aqui no Brasil, em capa dura, um livro com a biografia dos discípulos. De onde cada um deles vieram? De onde veio Judas Iscariotes? Quais são as características que poderia fazer com que Jesus tivesse escolhido Judas para seu tesoureiro e não outro, sendo que Judas não era digno de confiança, ou se mostrou assim depois? 12 homens, uma missão. Foi lançado pela editora Agnus. Temos até uma nota aqui de alguns homens importantes da teologia, como Russell Pechede. Você pode pausar o vídeo aí para ler. Também deixamos coisas da descrição do vídeo, do livro, na descrição do vídeo. Então, em capa dura, um excelente material. Essa é o nosso review de hoje. 12 homens, uma missão. Um perfil bíblico histórico dos 12 discípulos de Cristo. Olha, eu nunca vi a qualidade do trabalho que foi feito aqui. Quero parabenizar o amado autor, caso ele veja este vídeo. 12 homens, uma missão. Ele tem mais títulos que são ótimos também, escrito por ele. Aqui no Brasil. Ficha catalográfica, 12 homens, uma missão. Ótimo, muito boa. Dedico esta obra, dedicatória, sumário. No sumário temos o prefácio, uma introdução ao mundo apostólico, muito importante, os aspectos facilitadores da difusão da fé cristã no mundo greco-romano. Aí vou pular algumas seções para não ficar longo, você pode pausar o vídeo para ler se quiser. O senso de unidade e universalidade política do Império Romano, a segurança e a facilidade de trânsito terrestre e marítimo, a facilidade de comunicação com a universalidade da língua grega e a expansão do latim, o amplo desenvolvimento do comércio internacional promovido pela riqueza do império, a expansão do judaísmo da diáspora, a decadência religiosa dos povos conquistados por Roma, a contribuição da filosofia grega. Muita influência nós temos em parte dessa questão. Os fatores inibidores da historicidade apostólica, a modéstia e a simplicidade dos apóstolos não se tornavam objetos de análise biográficas para os primeiros cristãos, a ausência de uma perspectiva histórica duradoura por parte da igreja primitiva, o desinteresse da história secular pelo cristianismo primitivo, o advento da sucessão apostólica, a crescente rivalidade entre a igreja oriental e ocidental e a corrida pelas relíquias apostólicas, a visão estratégica dos apóstolos, tem muito de história da igreja. Aí finalmente você tem os apóstolos, né? Bartolomeu, a vocação dele, todos eles vai ser assim, né? A vocação de Bartolomeu na Ásia Menor, Bartolomeu rumo ao Oriente. A Bíblia não fala muito dele. Bartolomeu, o iluminador da Armênia. Um retrato de Bartolomeu, os restos mortais de Bartolomeu. São informações bíblicas e extras bíblicas, tá? Da tradição, de questões arqueológicas, de história da igreja, que é muito isso aqui. Mateus, uma profissão indigna, sua capacitação em relação íntima com o dinheiro. Mateus, vistos pelas lendas da tradição medieval. A morte de Mateus. A tradição e as novas descobertas sobre os restos mortais de Mateus. Simão Zelote. A obscura origem de Simão Zelote. Não é Simão Pedro, tá? É outro Simão. Obstinação, violência e morte na saga dos Zelotes, a tradicional missão às Ilhas Britânicas, as contradições acerca de sua morte, os restos mortais de Simão Zelote, Judas Iscariotes, os Judinhas, né? As especulações sobre sua origem, Judas, um tesoureiro pouco confiável, o breve apostolado de Judas, a traição, o suicídio de Judas, reconciliando as narrativas sobre sua morte, Judas, exaltado pelos textos apócrifos, as especulações filosóficas sobre os feitos e o destino de Judas,
uma vaga a ser preenchida. Matias, o 13º apóstolo, traz também uma nota grande sobre ele. Tomé, uma personalidade marcante, a rica tradição sobre a missão de Tomé, como se deu o martírio de Tomé, as relíquias e o túmulo de Tomé. André, seguindo os passos de João Batista, as missões no leste europeu e o martírio em Patras, na Grécia. André realmente estabeleceu a igreja de Bizâncio? Os restos mortais de André. Filipe, o outro apóstolo Filipe, sim, o apóstolo Filipe, um dos 12 do Senhor, o apóstolo Filipe, o apostolado de Filipe na Frígia, o embate teológico em Atenas. Filipe evangelizou a Gália. Filipe, sepultado em Herápolis ou em Roma. Hierápolis ou em Roma. Judas Tadeu, outro Judas. A conexão com a igreja da Armênia. Outras possíveis missões de Tadeu pelo mundo antigo. A morte de Judas Tadeu. João, o discípulo amado. A influência de João Batista. João, discípulo de Cristo. Então fala também do João Batista antes. O discípulo a quem Jesus amava, Jesus e a ressurreição de Cristo, o ministério de João no livro de Atos, o ministério de João em Éfeso. João ministrou na capital imperial, Roma, o exílio em Patmos e o retorno a Éfeso. Para quem não sabe, ele não morreu em Patmos, lá do Apocalipse. O local do descanso de João. Esse foi o último dos apóstolos a morrer, tá? Termina a era apostólica com a morte dele. Os 2 Tiagos. Quem foi Tiago justo? O obscuro Tiago, filho de Alfeu. A lendária semelhança física com Jesus. Lembra? O meio-irmão. Tiago menor seria também um zelote. A semelhança entre o martírio de Tiago menor e o de Tiago justo. Os restos mortais de Tiago menor seriam de Tiago, irmão de Jesus. Tiago maior, o filho de Zebedeu, porque fala da achados arqueológicos, como é o túmulo e o ossário deles, né? Como se explica a ausência de Tiago maior em Atos? A missão de Tiago à Espanha realmente ocorreu? Tiago maior, o primeiro mártir dos 12, o lendário traslado dos restos mortais de Tiago para a Espanha, as alternativas ao achado das relíquias de Tiago na Espanha, e achar, irmãos, os restos mortais do meio-irmão de Jesus, só prova contra o catolicismo que realmente Maria teve filhos com José, que eles querem negar. Simão Pedro, chamado de Pedro, as peripécias de um discípulo tempestuoso. Pedro, certamente dos apóstolos, Pedro é o mais comentado, né? Pedro nega Jesus, a ressurreição de Cristo, um recomeço para Pedro, a ousadia de Pedro em Atos dos Apóstolos, a missão de Pedro no mundo gentílico, o ministério e a execução de Pedro em Roma, Petronila, a lendária filha de Pedro, os restos mortais de Pedro, a controvertida primazia de Pedro e a sua esposa e a sua suposta relação com o papado, suposta, tá? O bispo de Roma e o título de Pontifício Máximo, Pedro, o príncipe dos apóstolos. É tremendo, né? Biografia, em 507, a página e apêndice, a edição ampliada. Então, prefácio, vamos ver o livro um pouco por dentro. Uma grande nota de prefácio do Russell Pechede, né? Uma introdução do mundo apostólico, saudoso Russell Pechede. Aqui temos uma parte histórica, né? Muito bem elaborada. Nós vimos o índice, então nós vamos pular aqui um pouco. Capítulo a capítulo. Também temos ilustrações neste livro, como aqui o caso de Constantino. Temos esses quadros aqui, esses diagramas, né, que facilitam a compreensão do que está sendo explicado. Olha, o tamanho de folha é extraordinário. As páginas são amareladas, facilitando muito a visão do leitor, né? Então só temos que agradecer por existir no Brasil um autor que fez um trabalho tão brilhante. Não estou sendo patrocinado pela editora, nem mesmo pelo autor, mas estou fazendo isso aqui de livre e espontânea vontade, como você sabe, para te dar uma dica importante para os que sempre nos perguntam
quer ver a biografia de cada um dos apóstolos, quer aprender um pouco sobre o temperamento peculiar de cada um deles e suas origens, veja um pouco sobre, leia aqui este livro. João é tratado com a expressão serena e traços delicados do artista Flamengo. Claro que é uma representação, não necessariamente o próprio, né? Mas bem interessante. Existe, Eusébio de Cesareia também comenta sobre João. Olha só, Pedro, uma coisa, é um livro realmente extraordinário. Fica então, Roma, um mapa de Roma, os dias dos apóstolos. Fica então, pessoal, uma excelente dica aí para você, né? 12 homens e uma missão, Arame Cedebar. Vamos valorizar também os nossos autores brasileiros, né? Nós temos teologias sistemáticas brasileiras, uma bibliografia. Geralmente eu uso a bibliografia não só para deixar aqui no livro, né? Não foi só porque o autor era necessário que ele dissesse qual a sua fonte, as citações. Mas eu costumo adquirir os livros que é sugerido aqui, ou seja, que foi utilizado, né, na pesquisa. Quando é possível encontrar, eu costumo adquirir alguns, porque é interessante você beber na fonte do autor, né? Apêndice, edição ampliada, a fonte que o autor ele foi buscar. Sobre o autor, capa dura, né? É muito bom. Então o review de hoje foi 12 homens, uma missão. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha. Veja os vários dezenas de vídeos que nós temos aqui apresentando materiais de estudo. Dizer também que este canal está aberto a propostas de parcerias com livrarias da maneira que vocês assim desejarem, por link, promocional, seja como for, estamos abertos a isso porque queremos mesmo fazer alguma coisa útil. Gostei das letras assim sobressalentes, né? Muito bom. Então fica na paz do Senhor, assiste os outros vídeos aí, que Deus continue te abençoando.